Olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu, aqui é o André De Lázari, sejam bem-vindos a mais um Talking DI, o quarto e último gravado na terça-feira, 26 de março. Nós tivemos uma super terça, então começo a entrevista convidando você para ver todas. Edifole, diretora de habitação da Prefeitura de Chapecó, Rogério Pacheco, prefeito de Concórdia, Luiz Carlos Prates, jornalista, colunista aqui do jornal, e agora Paulo Vezaro, CEO da Genoma, para tratar sobre as principais dúvidas para a declaração do imposto de renda deste ano. Muito obrigado por atender a reportagem, seja bem-vindo. Que honra dividir a bancada onde esteve Luiz Carlos Prates. Obrigado pelo convite. Leitor dele? É isso aí, com certeza. Que bom. Então, vamos começar destacando as pequenas mudanças que houveram em questão de valores, até porque era uma promessa do governo de aumentar a faixa de isenção, como que foram as alterações, principalmente na faixa de isenção, para a declaração deste ano. Vamos lá então. O que acontece? Desde 2015 não havia mudança na faixa ou na tabela do imposto de renda, né? E esse ano tivemos algumas alterações. Poderiam ser melhores do que aconteceu, mas já é alguma coisa, né? Nós tínhamos como o valor tributado a ter a obrigação a fazer declaração era de 28 mil e uns quebradinhos. Ele passou para os 30 mil e pouco agora, né? Valor isento também, ele aumentou de 40 mil para 200 mil reais. Outro motivo para tu fazer declaração de imposto de renda eram os bens que você tinha de propriedade até o dia 31/12 de cada ano. Que até o ano de 2022 ele era de 300 mil reais. Para o ano de 2023 ele aumentou para 800 mil reais. Tivemos também algumas alterações em questão da atividade rural, aumentou de 140 para 153 mil. Os bitcoins, ações, as offshores, teve mudança também. Até o outro ano nós precisávamos apenas declarar o CNPJ da offshore. A partir desse ano, nós precisamos declarar os bens que estão contidos naquele CNPJ. Em que país que ela está, quais são os bens que estão em cada país da offshore. Então teve mudança onde o governo nacional, o brasileiro, quer entender para aquele cara que mandou o dinheiro para fora do país, onde ele mandou, onde que está alocado, quais são os bens que ele tem lá fora também. Isso também visa a questão do combate federal aos crimes financeiros, porque quando falamos offshores, nada mais são do que os paraísos fiscais, Ilhas Caimã e Companhia Limitada, né? Isso. Vou te dar um exemplo muito claro, que tem pessoas que têm investimento lá fora e não sabem. Tá? Vamos lá. Quem tem conta no C6 Bank, por exemplo, e essa pessoa faz compra de dólar pelo C6, ela faz compra de euro pelo C6 Bank. Ele vai lá, é muito simples tu operar dentro do C6, é pelo próprio celular. Eu tenho um saldo em conta em reais, eu vou lá simular a compra de 100 euros. Né? No momento que eu efetivei a compra dos 100 euros, eu já deixei o IOF retido lá, já deixei a taxa retida. Só que ele não sabe que esses 100 euros que ele comprou tá lá nas Ilhas Caimã. Né? Para você tá dentro do C6. Pô, a minha conta tá aqui no C6, é simples. Mas se você for ver, tu tem uma conta lá na Ilhas Caimã também. Que é aqueles 100 euros que você comprou, que tá aqui no teu celular, ele tá depositado lá. E também pode ser, em alguns casos de alguns bancos grandes do país, do Brasil, ser acessíveis por agências físicas nas Ilhas Caimã, porque eles têm agência com funcionário e tudo lá. É isso aí, entende? Então, isso está muito distante de mim. Não está, não. Não está. E cada vez o governo vem aproximando mais o leão, né, o tão temido leão, a nós, ao nosso dia a dia. Eu digo, e isso não é pesquisa, não é nada, é uma opinião minha, né, sobre o Pix. O que eu acho, o que eu entendo sobre o Pix? Eu entendo que o governo criou o Pix para diminuir a circulação da moeda física, que é uma forma que o governo na moeda física ele não tinha como controlar quanto tu tinha dentro do teu bolso, quanto você tinha guardado embaixo do teu colchão, entende? O Pix facilitou para que você não tenha mais essa moeda física em mãos e você repassa.
né? Então ele também consegue controlar. Se você pagou 6 mil reais em Pix para alguém durante o mês e você tributou uma entrada de dinheiro de 3 mil apenas, opa, não fecha a conta, contribuinte. Pagou 6, tributou 3, e os outros 3? De que forma que você pagou? Então eu acho que logo, logo teremos algumas consequências para as pessoas que têm essa renda que não tributa e o governo vai conseguir rastrear. Logo, logo isso vai acontecer. Muito bem, então agora vamos voltar à questão da declaração e ir com perguntas específicas. A primeira é um caso um pouco mais raro, mas acontece. Pessoas que têm 2 ou mais empregos e utilizam dos benefícios do MEI para prestar um dos serviços ou trabalhar em uma das empresas e a outra é seletista. Como que fica a questão do cálculo de rendimentos e até quando chega ali o mínimo para poder ter que fazer a declaração? Então, a soma, ela é para os 30 mil reais de rendimento tributável. Quem tem MEI e é seletista, como tu mencionou, digamos que o cidadão tem 20 mil reais no ano como seletista, de janeiro a dezembro. E ele tributou também lá como MEI, ele também emitiu nota fiscal. Existe a calculadora do MEI. Né? Você vai pegar o total da tua receita do MEI, vai diminuir algumas despesas que são apropriadas, que podem ser dedutíveis, como por exemplo o DAS que você paga do MEI, a conta de luz, o aluguel, a água que você utilizou para prestação de serviço do MEI. Então, receita do MEI menos as despesas dedutíveis, você tem uma base de cálculo. Essa base de cálculo, a calculadora vai lhe dizer tanto você vai tributar e outro tanto vai para o rendimento isento. Então, tu vai somar com aqueles 20 mil seletista, mais com aquilo que a calculadora diz que você precisa tributar. Se essa soma dos dois ultrapassou 28 mil, tu vai ter que pagar imposto. Desculpa, 30 mil. 1.500. Né? Isso aí. Se essa soma ultrapassou os 30.500, tu vai ter que pagar imposto para isso. Como agora as pessoas podem orientar-se, independentemente de quanto vão pagar imposto, para a questão do redirecionamento a fundos, como o Fundo Municipal do Idoso, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e entidades sem fins lucrativos? Isso é muito legal. O Conselho Regional de Contabilidade aqui da nossa região também está fazendo um trabalho muito forte com os contadores. Por quê? A princípio nós fizemos a maioria das declarações do ano. Né? E o que acontece? É todo mundo que pode doar? Não é. Tá? Existem 2 formas para fazer a tua declaração de imposto de renda. Pelo método simplificado e pelo método completo. Só pode doar quem tem imposto a pagar e quem vai pelo método completo. Tá? Quem tem imposto a pagar e foi pelo método simplificado não pode doar. Então, quem tem a pagar aqui pelo método completo. Você pode destinar até 6% do valor que tu vai pagar. Né? Só que veja, não é um abatimento de imposto. Isso é importante que o contribuinte saiba. É uma destinação de imposto. Eu concluí que eu tenho que pagar R$1.000. Se eu for destinar 6%, eu vou pagar menos? Não. Tu só vai destinar 6% para o idoso, para o fundo da adolescência, da criança, e os outros 94% tu vai pagar direto para o governo. Só que é o caminho que a gente faz, destinando direto esses 6%, que a gente reduz para o imposto voltar. Vamos lá. Nós, contribuintes, mandamos lá para o Planalto Central, para Brasília, a arrecadação em container. Ela chega lá, ela vai resguardar ela em algum tempo, em algum local, e depois ela volta para nós de carrinho de mão, bem menor e com muito mais tempo para voltar. Hoje, os 6% a gente já pode deixar direitinho aqui dentro. Então, o recurso ele chega de um dia para o outro. A partir do dia 31 de maio, ele já está aqui dentro. Então, é muito legal. Todo mundo que for fazer declaração e faz pelo método completo, lembrem de destinar 6%. Tu escolhe o município de Chapecó e já fica aqui. Isso é perfeito. A gente tem que fazer. Vamos falar então dos métodos. Por exemplo, uma pessoa que tem pouco imposto a pagar, vai pegar a alíquota mínima. Ela pode escolher fazer pelo método completo, não apenas por essa opção,
mas também por outros benefícios e situações que envolvem o método completo de declaração? É que, André, assim, ó, o governo diz assim, você vai pelo simplificado, eu vou pegar 20% da tua receita e vou te dar como desconto. No entanto, esses 20% ele é limitado a 16 mil e uns quebradinhos. Então eu pego receita menos os 20% ou limitado a 16 mil e eu tenho uma nova base de cálculo. Sobre essa nova base de cálculo eu aplico a tabela. E é um imposto que tu vai restituir o que tu vai pagar. Agora, pelo método completo, o governo não me dá esse desconto simplificado. Ele diz assim, você tem despesa com dependente, despesa com instrução, despesa médica, odontológica, despesa de terapia ocupacional, com psicóloga, né? São despesas dedutíveis do imposto de renda. Né? A previdência privada é uma. Só que aí temos dois métodos de previdência privada. A VGBL e a PGBL. A PGBL você desconta dentro do ano em que você fez o aporte. A VGBL não. A VGBL é um bem e direito. Vai lá com um bem e direito e você não vai deduzir da base de cálculo. Então são vários fatores para você vir pela completa e que você possa deduzir a tua base de cálculo. Né? Diferente da simplificada. Mas sim, eu instruo sempre o meu cliente, o contribuinte, toda a despesa médica, como eu falei, todo dentista, tudo, guarda a nota. Né? Guarda a nota para que a gente possa fazer o confronto agora, porque o Gov está muito forte esse ano. Tu sabe que até o ano passado, as declarações enviadas para o governo e que utilizaram a senha do Gov foi 7%. Esse ano, espera-se que pelo menos 40% das declarações sejam feitas utilizando a senha do Gov. O gov.br é o sistema unificado do governo federal. E por quê? Porque quando o contribuinte me leva a nota fiscal da despesa, eu já consigo encontrar lá no Gov. Olha que legal, teve uma nota aqui de R$400 de determinado profissional da medicina. O Gov já reconheceu com a nota. Então a gente consegue ver, tá legal, tá certo, é ou não é, mas ele ainda não tá 100%. Às vezes tu abre o Gov, tu vê lá que tem diferenças que tu diz, tu foi lá e tomou o serviço desse cara que tá aqui, R$74? Não tomei. Então o Gov ainda tem um tiltzinho de vez em quando e que a gente não pode se aproveitar desse erro do Gov, porque vai dar problema ali na frente. Então, se tu não tomou aquele serviço, exclui, porque deu problema no Gov e tu aproveita tudo aquilo que está certo. Entretanto, nunca foi tão importante pedir o CPF na nota. Exatamente. Não é nem pedir o CPF na nota. Às vezes é pedir que imita a nota. Né? Tem disso também? Tem disso também. Pouco, mas acontece com frequência. Muitos dos clientes da Gênima reclamam desse problema de fornecedores, de empresas que não emitem no passado tínhamos bastante. Hoje em dia, como é tudo muito mais interligado o sistema, então a parte bancária informa no mês seguinte ao Banco Central que foi tantos reais em crédito, tantos reais em débito, tantos reais em Pix, né? Então isso tu já não escapa mais de fazer a obrigação de ter a nota fiscal. Uhum. A última pergunta para esta entrevista seria quanto à questão dos bens, porque geralmente rendimentos é mais fácil calcular. Mas, por exemplo, a pessoa faz a compra de uma série de bens durante o ano fiscal. Quais são as dicas para ela não se perder na declaração de bens materiais e não ter problema com o fisco? Vamos lá. O Gov está fazendo até isso para nós agora. Opa! Quando você vai fazer a aquisição de uma sala comercial ou de um apartamento, quando você vai escriturar esse bem, existe uma declaração que os cartórios fazem, chamada DOI. A DOI vai direto para a Receita Federal. Quando eu puxo a declaração pelo Gov, já está lá o bem. Né? Informado pelo cartório registro de imóveis, CNPJ número tal, o bem, compra e venda do valor de tanto. Ou a permuta, ou a herança. Então o Gov já está puxando esses bens que já foram escriturados. Né? Mas, voltando ao que tu me perguntou, é necessário que quando você faça a aquisição ou a venda de um bem, que você informe o teu contador. A venda, vou te dar um exemplo, tu precisa informar dentro do mês em que você vendeu. Por quê?
Existe um imposto chamado ganho de capital. O que acontece? Eu fiz a aquisição de uma casa há 20 anos atrás. E há 20 anos, essa casa eu paguei 50 mil por ela. Né? Passaram-se 20 anos, o mercado chapecoense valorizou e eu vendi essa casa hoje por 200 mil. Então, 200 mil menos os 50 que eu paguei, 150. Existe ganho de capital. E o governo pode chegar até 15% do ganho de capital. Até, não passa disso. Tá? Quanto mais tempo o imóvel estiver em seu nome, menor essa alíquota. Então vamos lá. Vendi um bem, comunica o contador para levar até ele, para fazer o ganho de capital, ou ele vai encontrar saídas legais para que você não tenha que pagar esse imposto. Como, por exemplo, se você efetuou a compra de um outro imóvel em até 180 dias da venda daquele. Então tem saídas legais que a gente faz, que é chamado elisão fiscal. Veja, elisão é diferente de vazão, né? A elisão fiscal é pagar menos imposto de forma legal. E a evasão é bem diferente disso. Muito bem. Para encerrarmos a conversa, fale um pouquinho sobre a Gênoma. Entendo que é uma empresa um pouco nova aí no mercado de contabilidade. E também já os contatos para quem quiser apoio ou até confiar totalmente a sua declaração de imposto de renda neste ano para a Gênoma, como pode fazer? Então vamos lá. O Gênoma já tem 8 anos. Né? Nós somos especialistas na área da saúde. Atendemos Chapecó. Começamos em Chapecó e hoje nós estamos a nível nacional já atendendo. Né? Estamos atuando simples e unicamente na área da saúde. Né? Não trabalhamos em outro ramo. Então, como somos um escritório focado, nós temos tanto a parte de gestão quanto a parte contábil. Né? A nossa equipe está se estruturando cada vez mais, se especializando cada vez mais na área da saúde, e é por isso que hoje já alcançamos em nível nacional os nossos atendimentos. Para você entrar em contato com o Gênoma, o telefone é 499-9910-5990. Né? Esse é o meu contato direto, então pode entrar em contato para fazer declaração, ou para constituir empresa, ou para alteração, ou simplesmente para conversar sobre contabilidade. A gente está aberto para a área da saúde, seja para quem for. Conversamos com Paulo Vezaro, CEO da Gênoma, né? Fazer a pronúncia correta. Muito obrigado por atender a reportagem e nos vemos na próxima. Isso aí. Brigadão. Até mais. Você pode seguir o Diário do Iguaçu nas nossas redes sociais, @Jornal Diário do Iguaçu no Facebook, @Diário do Iguaçu no Instagram, no Threads e no X, o antigo Twitter. André De Lázari com as imagens de Andrés Rodrigues para o Diário do Iguaçu.